Sabe uma coisa que não me sai da cabeça no esporte brasileiro? A gente ama celebrar nossos atletas, vê-los no pódio com a medalha no peito, é um orgulho nacional. Mas e quando as luzes dos holofotes apagam? A verdade é que muitos desses mesmos heróis começam outra competição, uma bem mais silenciosa e desgastante. E não é contra um adversário, não. É contra o próprio sistema que, em teoria, deveria estar ali para ajudar. É uma luta que acontece nos bastidores, mas que decide o futuro das nossas medalhas. Bom, bora desvendar esse labirinto juntos. Para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender o estopim de tudo, a rebelião dos atletas. Depois, vamos ver qual era a promessa original do Bolsa Atleta. Sabe, o que ele deveria ser? Em seguida, a gente vai dar uma espiada na máquina do governo, a engrenagem por trás de tudo. Aí sim, a gente vai investigar a pergunta que não quer calar. Afinal, para onde vai o dinheiro? E por fim, vamos pensar no que isso tudo significa para o futuro dos nossos pódios. Vamos nessa? Então, nossa primeira parada, a rebelião dos atletas. Porque essa história não começa com um recorde quebrado ou com uma medalha de ouro. Ela começa com uma carta, um grito de socorro, na verdade, de um grupo de atletas de elite que simplesmente cansou de ficar em silêncio. É aqui que a briga vira pública e o caldo entorna. Presta atenção nessa frase. Clamam por ajuda, porque apenas 4% da verba foi repassada. Essa pergunta, tirada da carta que eles mandaram para o Ministério do Esporte, é o coração do problema. É muito mais que uma dúvida burocrática. É um desabafo, uma frustração acumulada que bota em xeque todo um sistema que deveria ser o maior apoio deles. E para a gente ter uma noção do peso dessa reclamação, a gente precisa saber de quem estamos falando. São atletas novos, amadores? Longe, mas muito longe disso. Olha esse número na tela. 16. Esse é o número de medalhas paralímpicas que os 9 atletas que assinaram essa carta já ganharam para o Brasil. E não para por aí não, soma mais 8 medalhas de campeonatos mundiais. A gente não está falando de atletas comuns, a gente está falando da realeza do esporte paralímpico brasileiro. E as queixas deles vão muito além da grana que não chega. O cenário que eles descrevem é bem preocupante. Eles falam de uma falta de transparência total, de convocações para torneios que não parecem ter nada a ver com o mérito técnico, relatam que são obrigados a tirar dinheiro do próprio bolso para competir pelo Brasil. Mas o ponto que mais assusta, que acende um alerta vermelho, é esse aqui. Eles falam numa cláusula de mordaça. Basicamente, quem abre a boca para criticar a confederação sofre retaliação. Isso é gravíssimo. E aí fica aquela pergunta que não quer calar. Como é que pode um programa que foi criado para ser o chão, o suporte, a base de tudo para os nossos heróis, virar, na visão deles, o grande vilão da história? Para a gente tentar achar uma resposta, precisamos dar um passo atrás e entender a promessa. Como é que esse sistema deveria funcionar, sabe, no mundo ideal? Bem-vindos à nossa segunda parte, a promessa do Bolsa Atleta. Vamos dar um reset aqui. Esquece a briga, a carta, a confusão toda por um momento. Vamos olhar só para o que está na lei, no papel. Qual era a ideia por trás desse programa? O que ele prometia para os atletas do Brasil? A ideia, que nasceu lá em 2004, é genial de tão simples e, vamos combinar, muito nobre. É basicamente dar um salário, uma bolsa todo mês para o atleta de ponta ter uma única preocupação na vida: treinar e competir, sem ter que fazer bico para pagar as contas, sem se preocupar com o aluguel. É um investimento direto na medalha que a gente tanto comemora depois. Simples assim. E no topo desse programa tem a categoria pódio. Pensa nela como se fosse a primeira classe do avião. Não é para qualquer um, não. É só para elite da elite. Atletas que já estão entre os 20 melhores do mundo. E o apoio financeiro é sério, pode chegar a R$ 15 mil por mês. É uma grana pensada para garantir que a única tarefa do atleta seja, de fato, quebrar recordes. E se você olhar só os números oficiais, a história parece perfeita, né? O governo bate no peito e diz que 98% dos atletas paralímpicos que foram para Paris recebem Bolsa Atleta. 98% é um número que impressiona. No papel, parece um sucesso absoluto, um programa que chega em quase todo mundo. A ajuda, teoricamente, está lá. Ou será que está mesmo? Olha só esse gráfico de 2018, ele dá uma ideia do tamanho do programa. Eram 277 atletas só na categoria pódio, a mais alta. E olha esse detalhe importante: 147 deles, mais da metade, eram para-atletas.
A foto que fica é a de um sistema forte, robusto, que funciona e que apoia um dos setores mais vitoriosos do nosso esporte. Mas, como a gente sabe, uma foto pode enganar, e muito. Seção 3. A máquina por dentro. Ok, se a promessa é tão boa e os números oficiais parecem incríveis, onde é que está o curto-circuito? Para tentar achar a falha, a gente vai ter que fazer uma coisa que pouca gente faz: abrir o capô e olhar como o motor funciona. E se prepara, porque a engrenagem da burocracia esportiva no Brasil é complexa. O Ministério do Esporte desenhou esse mapa aqui. O nome é chique: Cadeia de Valor Integrada. Calma, não precisa tentar ler cada coisinha aí. O importante é pegar a ideia. Eles mapearam tudo, da política mais básica até o atleta no pódio, para, em teoria, garantir que o sistema fosse à prova de falhas. A intenção era essa. E para ter certeza que isso funciona, eles criaram o que chamam de 3 linhas de defesa. Pensa assim, de um jeito bem simples. A primeira linha é quem está lá no dia a dia fazendo o trabalho. A segunda linha é uma equipe que fiscaliza a primeira, tipo um auditor interno. E a terceira linha, que é o chefão da fiscalização, é a CGU, um órgão de fora que fiscaliza todo mundo. É tipo um vigia vigiando o outro que vigia o primeiro. E você achou que era só isso? Que nada! Além dessa vigilância tripla interna, ainda tem uma galera de fora de olho. O Tribunal de Contas da União, o famoso TCU, o Ministério Público, o Congresso Nacional e até a Justiça. É tanta gente fiscalizando que a gente se pergunta: como é que algo pode dar errado? No papel, parece uma fortaleza impossível de invadir. E quanto custa para manter essa fortaleza toda de pé? Esse gráfico dá uma pista. Ele mostra o gasto só com pessoal, por departamento, lá em 2018. Não precisa se apegar aos detalhes. A mensagem aqui é uma só. É uma máquina gigante, cara, que existe, supostamente, com um único objetivo: garantir que o dinheiro do atleta chegue na mão do atleta. Guarda essa informação. Ok, agora chegamos no ponto central. Onde o dinheiro se perde? Agora que a gente viu a promessa, viu essa máquina de fiscalização impressionante, a queixa dos atletas soa ainda mais estranha, né? Com tanta gente olhando, com tantas travas de segurança, como é que pode o dinheiro sumir no meio do caminho? E aqui, a conta que os atletas apresentam é para dizer o mínimo chocante. Olha com calma. De um lado, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, recebeu quase 9 milhões de reais, dinheiro que vem do governo. É muita grana. Do outro lado, segundo os atletas, o que de fato chegou até eles para pagar viagem e equipamento foi isso aqui: 382 mil reais. A diferença é brutal. Vamos transformar isso num percentual para a gente sentir o impacto. De cada 100 reais que deveriam apoiar os atletas, só 4 chegaram na ponta. 4%. Eu vou repetir porque parece até piada. 4%. Esse número é o epicentro da revolta toda. É a matemática do abandono que eles sentem na pele. E o que isso quer dizer na vida real, na prática? Quer dizer que, em torneios super importantes, mais da metade da seleção teve que ficar em casa ou bancar a viagem do próprio bolso. Medalhistas, gente do topo do ranking mundial, barrados. E a desculpa oficial? Falta de dinheiro. Só que, e aqui a história fica bizarra, os próprios atletas mostram que a confederação teve um lucro, um superávit, de quase 600 mil reais só no começo de 2025. Falta de dinheiro com dinheiro sobrando no caixa é difícil de entender. E chegamos na nossa última parte, o futuro do pódio. O caso dos atletas do tênis de mesa paralímpico, será que é só a ponta do iceberg? Ou é um problema isolado de uma confederação? Essa denúncia corajosa deles nos força a levantar a cabeça e pensar no quadro geral, no que isso significa para o futuro de todo o esporte brasileiro. E a resposta, pelo jeito, é que o buraco é mais embaixo. Uma reportagem do portal Olimpíada Todo Dia acende outro alerta. A citação é clara. E isso também acontece no tênis de mesa olímpico. 2 atletas foram com recursos próprios ao Mundial. Ou seja, o problema não é só no Paralímpico. Ele acontece também no Olímpico, na mesma modalidade. Isso sugere que o problema é sistêmico e não um caso pontual. E isso nos traz de volta para nossa máquina de fiscalização, aquela fortaleza que parecia impenetrável. Se a gente tem 3 linhas de defesa, TCU, Ministério Público, um exército de fiscais,
Como é possível que a queixa principal das atletas ainda seja a mais básica de todas? Falta de transparência. Onde é que está a rachadura nesse muro? Será que o sistema de controle só está falhando ou ele foi desenhado de um jeito que na prática não funciona? No fim, a pergunta que fica é essa, e é a mais importante. O que de verdade significa apoiar o esporte? É só o governo assinar um cheque gigante para uma confederação e lavar as mãos? Ou é criar jeitos de fiscalizar de verdade para garantir que cada centavo chegue na mão de quem treina, de quem compete, de quem sobe no pódio em nosso nome? A resposta que o Brasil dê a essa pergunta vai dizer se, nos próximos anos, a gente vai ter mais heróis para celebrar ou mais labirintos como este para lamentar.